Por que você precisa se batizar? Parte 2. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma palavra para dar embasamento ao meu vídeo anterior, o primeiro vídeo, por que você precisa se batizar. No primeiro vídeo nós falamos na palavra que está em Mateus 2, no seu versículo 13, sobre o batismo de Jesus, que mesmo sendo Deus ali, ele obedece a palavra para cumprir as escrituras, ele permite que João Batista o batize nas águas, e quando ele levanta ele recebe uma identidade de filho, porque o céu se abre e Deus ele olha para ele e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O batismo traz identidade para você. A outra palavra que nós lemos está em João 3, quando Nicodemos, que é um fariseu, vai visitar Jesus ali no meio da noite, e ele pergunta: como eu posso ter esse poder? Como uma pessoa pode viver essas coisas, né? E Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Então Jesus ali estava ensinando a Nicodemos e para nós, porque a palavra de Deus ela é atemporal, ela serve para nós nos dias atuais também. E ela é um manual de instrução da vida do ser humano e principalmente do cristão. E ele fala, você precisa nascer da água, é o batismo nas águas, e nascer do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, que serve para te encher de poder. E quando nós lemos hoje a palavra aqui, que está em Marcos 16, essa é a palavra que eu quero trazer hoje, que vai explicar pela boca do próprio Jesus, né? No versículo 15, a palavra vai dizer, Marcos 16, versículo 15, e diz-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sem exceção, irmãos, é a toda criatura. Quem professa da mesma fé que você, quem não professa da mesma fé que você, quem está em outros caminhos que não é a palavra de Deus, que não é Jesus, porque Jesus é o caminho, ele é o único caminho. Existem muitos, as pessoas falam, existem muitos caminhos que te levam a Deus, é mentira, irmãos. O caminho é Jesus, ele é o único que vai te levar à salvação, é o único que vai te dar vida eterna. Muitos outros segmentos, muitos outros caminhos, né? Dizem que você tem que fazer coisas, depende do que você vai fazer, você tem que fazer coisas para ser salvo, para ter salvação, para chegar ali ao entendimento máximo desses caminhos. Mas o cristianismo não, o cristianismo, Jesus Cristo é o único caminho que você não pode fazer nada, você não faz nada. Você só faz boas obras porque você é grato por ter sido salvo. Mas as suas obras não vão te salvar. As obras, elas são a demonstração de uma pessoa que foi salva. Porque uma árvore, ela dá frutos. Ou frutos ruins ou frutos bons. E quem é salvo por Jesus, ele vai dar os frutos do Espírito, os frutos de uma vida semelhante à de Jesus. Então, no cristianismo, no caminho que é Jesus Cristo, você não precisa fazer nada, você só precisa crer e ser batizado para ser salvo. Você tem que crer que Jesus morreu por você. Então, você não tem poder nenhum, as suas obras não vão te salvar. Então, esse é o único caminho verdadeiro dentro da palavra de Deus, tá? Os outros segmentos, eles usam a palavra de Deus, mas usam versículos isolados, versículos ali para ficar maquinando coisas, criam seitas, e não é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua totalidade. Então, quer parar de ser enganado? Leia a Bíblia. Não siga o que... Não estou falando para você seguir o que eu estou falando, não, irmão. Por isso que eu falo aqui os versículos que eu estou lendo, para você ir lá e ler. Eu não sou uma verdade absoluta na sua vida, o que eu falo não é uma verdade absoluta na sua vida, mas siga a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, pare de ser levado por ventos de doutrina. Então leia esses versículos, Mateus 2, seu versículo 13, batismo de Jesus, João 3, ali que fala sobre batismo, e aqui nós vamos ler Marcos 16 e também vamos folhear alguns outros versículos, e ele fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui nessa passagem, Jesus ele tinha ressuscitado ali dos mortos ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele aparece para os seus discípulos, mas essa vez instrui eles o que eles devem fazer. Vocês devem ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Então vocês têm que pregar o Evangelho para toda criatura, porque todos precisam ouvir a minha palavra. Porque enquanto todos não ouvirem a minha palavra, que foi o sermão ali do fim das dores, quando ele dá em Mateus 24, ele fala sobre o fim dos tempos. E ele fala, Jesus, eu só vou voltar
tudo só vai acabar, o fim só vai chegar quando todo mundo ouvir essa palavra. Então não todas as pessoas não ouviram o Evangelho. Não ouviram o Evangelho na sua clareza, na sua inteireza ali, o Evangelho na sua essência. Porque muitos pregam muitas coisas que não é a palavra de Deus, é vento de doutrina. Tá? Eles pegam versículos isolados, pregam coisas que não é de Deus, prega em cima dos seus próprios pensamentos, nas suas verdades. Mas aqui nós estamos pegando a palavra na sua essência. Então Jesus ele fala, quem crê no quê? Que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele é Deus, é filho de Deus, e que ele está ali nos livrando da condenação. Quando ele sobe naquela cruz e morre naquela cruz, ele leva os nossos pecados em cima dele, e nós somos perdoados por causa disso. Nós temos que crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e crer que ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna, nos livrando da condenação futura. Então isso é inegociável. O primeiro passo para você receber a sua salvação, para você receber a vida eterna, é esse. Você crer que Jesus morreu por você, crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E o segundo passo é ser batizado, batizado nas águas. Como eu disse, Jesus sendo batizado na vida adulta só prova que um bebê não tem condição de ser batizado, que ele não está ali livre dos pecados dele, até porque ele não tem entendimento. O batismo é para a confissão dos pecados. Basta estar pregando, você acha. Não, irmão, já falei a palavra aqui várias vezes, vai ler a Bíblia. Abre a sua mente, para de ser levado por palavra dos outros, porque alguém falou, não, começa a ler a palavra. O meu intuito de estar aqui, o que Deus me pediu para estar aqui te ensinando, é para você ler a Bíblia. Foi isso que me fez entender o porquê eu precisava me batizar, o porquê eu precisava ler a palavra, porque foi a palavra de Deus. Não foi o que eu achava, não foi o pastor, não foi o irmão que pregou para mim, foi o próprio Deus que me fez ler a palavra dele. E enquanto eu li a palavra, ele foi me dando entendimento. Então a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Então leia a Bíblia, leia a Bíblia. E ele fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E por que que aqui ele fala, mas quem não crer? Só que ele não fala, mas quem não for batizado será condenado. Por quê? Nós temos ali uma amostra com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz tem dois, um está do lado direito e um está do lado esquerdo. E um deles debocha de Jesus, fala, desce aí, não consegui se salvar. E o outro não, o outro fala, para de falar isso, porque nós merecemos estar aqui, nós fizemos para estar aqui. Mas Jesus, ele não. Ele é um homem de Deus, ele não merecia estar aqui. Ele não merecia estar nessa cruz. E ali quando ele fala isso, Jesus fala, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem deu tempo, ele se arrependeu dos pecados dele, creu que Jesus era filho de Deus, porque ele falou, ele não merece essa cruz, ele não merecia estar aqui, ele é um homem justo. Então ele creu que Jesus era o filho de Deus, ele creu ali no poder de Jesus, ele creu que Jesus era diferenciado. Só que ele não foi batizado, não deu tempo dele ser batizado, ali ele morreu. Então por que Jesus ele fala aqui em Marcos 16:16? Vou falar de novo para você ler depois aí na sua casa ou onde você estiver. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o primordial é você crer, porque vão ter algumas pessoas que não vai dar tempo delas serem batizadas. Não vai dar tempo, elas vão ali estar num leito de hospital, elas vão crer em Jesus, vão receber Jesus na vida dela e vão morrer. Então o importante é você crer, mas você precisa ser batizado. Se você creu e você ainda não foi batizado, você está aí tendo tempo, você não está morrendo, não aconteceu nada com você, você não está morto, irmão. Você está aí crendo, mas não está sendo batizado, então você está em desobediência, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Você está indo contra o que o próprio Jesus fez. Ele se batizou. Em Atos dos Apóstolos, se nós formos lá ler, que foi quando foi instituída a igreja na terra, Jesus já havia ressuscitado. Todos eles ouviam a palavra e se batizavam. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. E eles perguntam no versículo 37, o que nós devemos crer? Eles ouviram a palavra e se compungiram em seu coração, perceberam que eles eram pecadores. E aí eles falam, o que nós temos que fazer? Perguntaram para Pedro. E eles falam, arrependei-vos cada um dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então você precisa se batizar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E se nós formos decorrer o texto, tem a casa de Cornélio, Lídia, muitas outras palavras falando que todo mundo tinha que ser batizado. Então leia a palavra, abre o seu entendimento, leia a Bíblia. Não vai pelo que eu estou falando aqui não, mas vai pela palavra. Eu estou te falando os versículos para você ler. Leia a palavra e se batize em nome de Jesus. Tire essa dúvida do seu coração, porque a palavra de Deus fala
Então, se você está na igreja e não crê na palavra, está no lugar errado.